vamos começar fazendo lendo e comentando o texto da Mônica Halac Martins da Costa, que vamos colocar, inclusive, disponível aí na nossa sala, no canal da RET, né? O texto que se intitula de Como Lukács chegou à distinção entre alienação e estranhamento para depois abandoná-la. Quer dizer, é um título horrível, porque bom, não é um título, né? Mas é o título que está. É um artigo que saiu na Verinócio e a gente vai ler e comentar. Mas antes eu queria passar a palavra aí para o professor Matheus, Matheus de Castro, para fazer algumas digressões sobre a ontologia, os prolegômenos. Matheus, por favor. Oi, Giovanni. Então, boa tarde aí, né, a todas e todos que nos acompanham. Assim, eu estava dando uma olhada no texto, eu acho que eu preciso retomá-lo, e acho que essa leitura também é para isso, para a gente retomar ele com bastante cautela. Mas dando uma olhada no texto, né, de como Lukács chegou à distinção entre alienação e estranhamento para depois abandoná-la, a gente fica pensando assim, que a tese principal aí é que, ou que vem com esse título, é de que nos prolegômenos, né, de paraontologia do ser social, Lukács abandona a distinção entre alienação e estranhamento. Eu não li os prolegômenos inteiros para chegar e afirmar que não, que ele não abandona, ou até de mostrar alguma passagem aqui que, enfim, que ele não abandone. Mas a gente sabe que o prolegômenos, ele é uma obra que foi produzida no finalzinho da vida do Lukács, né? Ele é uma obra onde o Lukács já não estava muito contente com a paraontologia do ser social, e a gente não sabe exatamente quais eram esses descontentamentos, mas talvez pelo tamanho, pela forma tão grande, que era apenas uma preparação, prefácio para a sua ética, e no fim acaba se tornando uma obra monstruosa aí, né, de mais de 1.500 páginas. Enfim, monstruosa nesse sentido do tamanho, obviamente, né, não na qualidade. Mas, enfim, essa obra, né, durante essa obra, lá na parte que ele designa ao estranhamento, ele afirma categoricamente essa diferenciação entre frendo e como que é, Giovanni? Altserum? Entoisterum. Entoicerum. Entoisterum. De alienar, entoicerum como alienação e entfrendum como estranhamento. E ele faz essa diferenciação clara ali, desses dois momentos, dizendo, olha, é um momento unitário, é um mesmo momento, né? Mas, na realidade objetiva, isso é uma coisa única, mas eu faço essa diferenciação porque ela me permite uma compreensão, né? Construir uma compreensão dessa realidade com mais precisão e com alguns desdobramentos importantes para a compreensão do processo mesmo, né, dessa realidade, enfim, que está se constituindo aí, né, que vem se constituindo, porque alienação e estranhamento, como a gente vai ver aí, como a gente já falou, e como a gente vai continuar falando, são questões que vêm acompanhando o desenvolvimento humano, né, enfim, antes mesmo do capitalismo. Ok, então, esse descontentamento do Lukács, a gente não tem, eu não tenho como afirmar que ele abandona essa questão no prolegômenos, ou simplesmente ele não refaz uma afirmação que ele já tinha feito na parontologia, de que essa diferenciação é necessária para uma compreensão dessa realidade, né? Para ampliar as possibilidades de compreensão. Lembrando sempre que, na realidade, né, essa diferenciação ela não existe. Se trata de complexos, né, em interação e que, enfim, produzem o movimento da realidade, né? Essa processualidade da história, a única ciência aí defendida por Marx, a única ciência também defendida por Lukács, né? A possibilidade do conhecimento através do método do materialismo histórico dialético, né? O Lukács ele vai buscar essa ontologia do ser para aprofundar esse conhecimento dessa processualidade estudada pelo materialismo histórico dialético. Enfim, então, o que o texto propõe aqui como uma possibilidade, né, a gente não tem exatamente que afirmar como afirmar, pelo menos eu não tenho, né,
o Lukács abandone, mas porque eu não li os prolegômenos inteiros. A gente vai ler agora, a gente vai acompanhar a obra fazendo a leitura pessoalmente, obviamente, dos prolegômenos, mas a gente também, mesmo que não encontre nenhuma distinção, será que é permitido a gente abandonar aquela distinção que o Lukács faz na parontologia? Bom, enfim, isso é o que defende a autora, né? A autora aqui do texto, ela vai defender isso. E aí, a gente, com a nossa leitura, vai tentar entender se realmente há necessidade de a gente abandonar isso, se é realmente uma premissa dos prolegômenos, isso, se a argumentação dela nos convence, né, que mesmo que não há a necessidade de fazer essa distinção, né, que o Lukács teria abandonado essa distinção. Não entendo isso, Exato. não sei se o texto me convenceu. Eu concordo plenamente, Matheus. Eu acho que você tocou num ponto que, bom, nós vamos começar a ler o texto, vamos ver, né, o texto, as citações, né? A gente vai fazer um entendimento da questão, mas você tocou num ponto que eu considero fundamental. Quer dizer, eu também concordo. Não é uma interpretação correta da posição de Lukács nos prolegômenos, né? Se Lukács pudesse estar aqui conosco, ele diria, olha, a Mônica não me entendeu, né? Porque, na verdade, não é que abandonou a distinção. O que acontece é que Lukács, ele fez um trabalho, aí o trabalho do conceito, um trabalho mais fino, pelo menos nos últimos momentos da vida, né, desse conceito de Entfremdung, alienação, né? Uma coisa que eu já tinha, né, quer dizer, a distinção continua, só que o Entfremdung ele adquire um status que não é meramente aquele status, eu diria até utópico, né, idealista, de que por exemplo, no comunismo você não vai ter estranhamento, né? Uma posição que eu nunca concordei com isso, né? Eu nunca concordei. Basta ver a análise que eu fiz do filme 2001, Um Odisseia no Espaço, que eu coloquei que o estranhamento ele está na fundação do ser social. E ele vai continuar, só que ele vai ter outras formas específicas. Não é o estranhamento que nós encontramos no capitalismo, né? Nem no feudalismo, nem na antiguidade. Quer dizer, você vai ter outras relações. E eu diria que era isso que o Lukács estava querendo enfatizar. Não é que ele queria que não tem distinção entre Entoiserem, objetivação, né, e alienação, estranhamento. Mas essa posição a gente já está adiantando, ler o texto e nos deter naquilo que eu diria. Pois não. Só uma coisa, aquele texto do Guido Oldrini, lembra? Aquele texto, Lukács e o caminho marxista Sim. ao conceito de pessoa. Então, para corroborar isso que eu estava falando sobre os prolegômenos, o Guido Oldrini, ele fala aqui nesse texto que os prolegômenos foi uma revisão apressada, né? Nós estamos falando aí de um estudioso de Lukács, né, que coloca o prolegômeno como uma obra de fim da vida dele, como uma revisão apressada, né? Até pelas condições materiais da existência do Lukács ali, da sua própria vida, enfim, da sua finitude, da paraontologia, né? Então, redigido, ele coloca assim, ó, só para você entender aqui, no final, no último parágrafo da parte 2 desse texto que a gente citou aí, né? Ele diz assim: por fim, como já se sabe, esse itinerário culmina nas obras ontológicas da sua maturidade tardia. Ele está falando da responsabilidade dos intelectuais, enfim, do filósofo. Em Para uma Ontologia do Ser Social, texto que o autor tinha originariamente pensado como um simples capítulo introdutório à ética,
e que depois foi ampliando-se desmesuradamente até ocupar 2 grossos volumes, tendo sido publicado apenas póstumamente. E nos prolegômenos, a ontologia do ser social, aí ele abre parênteses, redigidos apressadamente, à guisa de síntese durante a última parte da sua vida. E, finalmente, naquilo que o prefaciador da edição italiana de Prolegômenos, Nicolas Tertullian, e aí ele faz um elogio ao Tertullian, quis chamar de o grande projeto da ética. Enfim, só para finalizar aqui, mostrar que aquilo que eu estou trazendo está apoiado em cima dessa fala do Oldrini também, né? Que os prolegômenos, eles são ele tem também uma história dessa redação que a gente precisa levar em consideração, né? Que ele se encaixa em toda uma história, uma processualidade da vida do Lukács, né? Então, a gente também tem que levar isso em consideração. É um grande autor, um grande conhecedor de Lukács, que traz essa contribuição também para a gente pensar isso e corroborar com isso que a gente vem trazendo aqui como parte do nosso argumento para as leituras que nós vamos fazer em seguida aqui do texto da Mônica, ok? Inclusive o Nicola Tertullian, ele tem um outro texto onde ele faz uma discussão sobre o conceito de alienação em Lukács e Heidegger, e nesse texto, que saiu até publicado na revista Praxis, nesse texto, que é um texto em que eu sempre cito esse texto, né? Ele ressalta a permanência dessa distinção, né? Desses dois momentos, desses dois movimentos, né? Dessa separação entre Entäußerung e Entfremdung. Quer dizer, não existe esse abandono. Não existe esse abandono que está no título, né, para depois abandoná-lo. Quer dizer, isso aí não é verdade. É um título horrível e incorreto, né? Quer dizer, agora o texto é interessante, o texto tem citações interessantes. Vamos começar a ler e a gente vai comentar essas passagens. A gente lê assim, de 3 em 3 parágrafos, ou de... Vamos lá, né? Vamos lá, então, vamos ler esse texto aqui, porque, enfim, apesar das críticas que a gente está fazendo, é sempre bom ressaltar que é um texto que traz uma densidade muito grande, né, Giovanni, teórica, e que vai nos ajudar, Exato. apesar das críticas que nós estamos fazendo, a aprimorar nossos conhecimentos sobre Lukács. Eu acho que o esforço da autora aqui é fundamental nesse sentido, né? Ela também está buscando aí um desenvolvimento. Eu acho que o esforço dela é extremamente válido e nos permite trazer trazer à luz a discussão de 2 conceitos fundamentais aí para quem quer pensar alguma coisa no através do materialismo histórico dialético e da ontologia do ser social, né? Vamos lá. Então, no livro Para uma Ontologia do Ser Social, exato, perfeito. Vamos lá. Começando, então. No livro Para uma Ontologia do Ser Social, Lukács cinde a objetivação em 2 momentos. 2 pontos. Aquele material, objetivo, e outro espiritual, subjetivo. Esclarece ainda que se trata de um só movimento e que a separação busca tão somente destrinchar esse processo unitário. Vejamos como o autor chegou a essa abordagem do problema. Como se sabe, a identificação da alienação como um momento da objetivação é característica da abordagem hegeliana. Lukács reconhece o amparo de Hegel em suas reflexões na conferência pronunciada em Paris, em 1949, publicada sob o título O Jovem Hegel. Os novos problemas da pesquisa hegeliana. Ele admite, logo no início da conferência, que seu ponto de partida é a compreensão de que Hegel
é o precursor da dialética materialista de Marx. Um dos pontos centrais valorizados por Lukács, que justifica sua interpretação, é o desenvolvimento da categoria de Entäußerung, alienação. Esse, olha Sim. só uma coisa, Matheus. Sim. Só uma coisa. Como Entäußerung, aí coloca entre aspas, alienação. Eu não colocaria alienação, né? Quer dizer, no texto dela já começa uma confusão. Por quê? Porque alienação, a, na língua portuguesa, tem um sentido negativo, certo? Então, aqui, eu penso que o correto seria colocar objetivação, certo? Objetivação. Traduzir Entäußerung por objetivação. Mas tudo bem, ela colocou ali alienação, a gente fica atento, porque quando Hegel fala em Entäußerung, ele está falando em objetivação, porque é aquele momento que se refere, né? Vamos ler agora essa passagem do Lukács, né? Refere-se ao trabalho. Vamos lá. Muito bem. O autor húngaro encontra 3 acepções para Entäußerung em Hegel. A primeira refere-se ao trabalho, pois há, diz ele. E aí ela começa a citação do Lukács. Há, diz ele, no trabalho, uma estrutura de relações sujeito-objeto na atividade humana. Relações que determinam o que poderíamos chamar de dinamismo do processo histórico. O trabalho, do processo histórico, 2 pontos. O trabalho torna possível o desenvolvimento de toda a história como história da atividade humana. E pode-se facilmente ver o progresso contido nessa concepção hegeliana se a compararmos, por um lado, com a filosofia do século XVIII, na qual as explicações sociais eram dadas somente por categorias tomadas da natureza, entre parênteses, clima, etc. E, por outro lado, com a filosofia alemã, com Kant e Fichte, que tentavam explicar a história da atividade humana, mas concebiam esta atividade de modo abstrato, como ato puro. Aqui neste conceito, Hegel é claramente um precursor da filosofia marxista. Perfeito, perfeito. Então, essa é a primeira acepção, né? De Entäußerung em Hegel, que se refere ao trabalho. Né? Vamos ver a segunda acepção? Vamos avançar aqui, depois a gente pega as 3 e conversa. Ok. A segunda acepção, identificada por Lukács, no conceito de Entäußerung, é uma espécie de antecipação do que Marx irá chamar de fetichismo da mercadoria. No livro O Jovem Hegel, Lukács afirma que, por não reconhecer os problemas da base econômica, Hegel não pode obter consequências teóricas decisivas, mas ele pressente o problema da fetichização dos objetos sociais no seio do capitalismo. Essa é a segunda acepção. A terceira acepção é aquela que identifica a exteriorização com objetividade. Mas
objetividade, esclarece Lukács. Bom, aqui, Giovanni, como Gegenstand. Aqui vai ficar difícil. Essa palavra em alemão, você pode me ajudar? Como Gegen? Gegen, Gegen, Gegenstandlichkeit. Gegenstandlichkeit. Tá, ok. Gegenstand. Gegenstand é objeto, Lichkeit é objetividade. Tá, ok. Gegenstand, né? Quer dizer, Aham, aquilo que se defronta com o sujeito, certo? Aquilo que não é do sujeito. O que não é do sujeito é do objeto, né? Então, sim. o alemão é muito literal. É por isso que é ótimo filosofar em alemão, porque eles são muito literais. As palavras, se você for ver, está aqui, ó. Então, a terceira acepção é exteriorização com objetividade, né? Aí tem a citação aqui do Lukács, né? Isso. Aí ele entra na citação. Então, a objetividade, esclarece Lukács, que é decisiva para o pensamento de Hegel nesta época e até mesmo para toda a sua filosofia. E aí ele repete, né? A palavra em alemão é em Gegenständlichkeit, é isso? Bom, vai por aí. Perfeito, perfeito, perfeito. Que estou pensando quando falo em objetividade. Se a exteriorização é idêntica à objetividade, isso significa que todo mundo dos objetos, das coisas, etc., nada mais é do que o espírito objetivado. Ou seja, se conhecemos a verdade sobre as coisas e suas relações, conheceremos a nós mesmos na medida em que participamos do sujeito universal da evolução do gênero humano, do Weltgeist, espírito do mundo. Bom, o jovem Hegel, encontramos no capítulo dedicado à categoria da alienação, como conceito central da fenomenologia do espírito, o reconhecimento de que a alienação, em Teusser, possui em Hegel, ao contrário de Schelling, um significado positivo, criador da objetividade. E é desta última que parte a crítica de Marx. É uma citação do Lukács aí, né? Exato. Mas nesse texto, Lukács se contrapõe com a ontologia. Aqui ela está começando a afirmar aquilo, né, que a gente estava falando. Mas nesse texto, Lukács se contrapõe com a ontologia. Não contrapõe, né? Não contrapõe, desculpa, eu estou lendo errado aqui. Então vou ler Lukács de não novo. Mas contrapõe. nesse texto, Lukács não contrapõe como na ontologia em Toisenum e em Frendon, apesar de fazer uso dos dois termos de forma distinta, melhor. Enquanto em relação a Entoisenum é atribuído um significado positivo, a Entfremdung está diretamente associada aos aspectos negativos do processo de produção. E é ela que deve ser realmente ultrapassada. Então, esse texto que ela está falando aqui, Lukács, 1981a, olhando aqui nas referências, né, o jovem Hegel, que ela cita aqui em francês, Lejeune Hegel. Esse texto, esse texto, Mateus, 1981A, volume 2, é a tradução em italiano da Ontologia dell'essere sociale, certo? Que ela diz que na ontologia não, tem essa é o de baixo, distinção. Giovanni. É o de baixo. Hã? É 1981A. É que
A tradução para ontologia em italiano é 1981. Ó, Sim, 1981A é o é o jovem volume Hegel. 2, né? Eu digo isso é porque eu tô. É, é o Não, volume é 2 o do jovem jovem Hegel. Hegel. É, Não, o volume. Veja bem, o jovem Hegel é um texto. Você tem esse livro, O Jovem Marx e Outros Escritos de Filosofia, da editora da UFRJ, não. aonde tem um texto. Então, esse livro é interessante, Matheus. Aqui, se não tiver para sua biblioteca, é fundamental esse texto, O Jovem Marx e Outros Escritos de Filosofia, que foi organizado pelo Carlos Nelson Coutinho, Zé Paulo Neto, de 2007, certo? Aonde consta esse texto, O Jovem Hegel, Os Novos Problemas da Pesquisa Hegeliana, que Lukács escreveu em 1947. É o que está citado acima aqui. A gente leu Lukács 2007. Tal. Nesse texto do jovem Hegel, ela diz que Lukács ele não ainda tinha contraposto Entäußerung e Entfremdung, né? Diz, ó, neste texto Lukács não contrapõe neste texto. Que texto, né? Esse texto, pelo menos que eu entendi, o jovem Hegel, né? Porque na ontologia essa contraposição ela Ela vai, existe. ela existe. É lá que vai É, nascer essa contraposição e é muito cara para todos nós essa uhum. contraposição, porque se não se contrapor, você cai numa posição idealista, objetiva, como Hegel, né? Bom, eu estou falando isso porque o Tertulian ele fala isso, que o próprio Lukács, no prefácio à História e Consciência de Classe, que ele escreveu em 1967, ele diz que essa contraposição é fundamental entre Entäußerung, que é objetivação, né, e Entfremdung, que é estranhamento. Porque senão você não entende, né? Quer dizer, é incapaz, por exemplo, de você fazer a crítica do Capital, né? Se toda objetividade ela é negativa, né? E ela se confundir com o Entäußerung, Entfremdung e tal. E aqui, Lukács, 1981A, veja bem, eu fui ver aqui, ó, Lukács, 1981A. Lukács, 1981, vamos ver aqui, né, o texto dela, às vezes ela utiliza uma citação em italiano, não sei, porque eu acho que na época não tinha sido traduzida ainda, né, mas 1981A aqui está como sendo o jovem Hegel, em francês, né, em É, francês. Mas ela, aqui na referência, tem volume 2, página 371. Quer dizer, tem um erro aí. Tem um erro porque volume 2, página 371 é o Ontologia dell'essere sociale, que é a edição italiana da Ontologia da Editori Reuniti, né, de 1981, né? Essa tradução da Ontologia dell'essere sociale é a primeira edição, nessa italiana eu lembro que eu comprei há 30 anos, Son Pedita, né, da Editori Reuniti, é italiano, é de 1981, certo? Então, o correto aqui veja bem,
Lukács, 1981, volume 2, página 371. Isso não é o jovem Hegel, não é? Tem um erro aqui, que se você for na referência bibliográfica, você realmente tem aqui o Le Jeune Hegel, em francês, 1981A, mas o correto é Per Ontologia delle Scienze Sociali, 1981, né? Sem esse A, Porque ela, porque, na na verdade, referência está aqui o volume 2 e o volume 3, né? É isso. mas o jovem Le Jeune Hegel só tem um volume, né? Le É, Jeune e no, Hegel, em francês, saiu, mas tem em português, está nesse livro aqui da editora UFRJ. Não sei se você ainda vai encontrar, porque tem livros que têm uma raridade lascada. Esse O Jovem Marx e Outros Escritos de Filosofia tem esse texto, o Jovem Hegel, é, que ela faz referência, né? É interessante, quer dizer, nesse texto Jovem Hegel, de 1947, Lukács, segundo ela, né? Segundo ela, não contrapõe Entoiserung e Entfremdung, né? Apesar de fazer uso dos dois termos de forma distinta, né? Ah, enquanto em relação a Entoiserung é atribuído um significado positivo, a Entfremdung está diretamente associado aos aspectos negativos do processo de produção e é ela que deve ser realmente ultrapassada. Ela quem? O Entfremdung, né? Que diz respeito aos aspectos negativos. Aí ela diz aqui, Lukács, 1981A, se você for ver, 1981A, né, é o 1981A é o jovem Hegel, né? É o jovem Hegel. Mas aí depois vem volume 2, página 371, aí já não é mais o jovem Hegel, é, certo? É isso que eu estou dizendo aqui. Tem uma falha, tem um o erro erro de de referência. citação. É, É. mais um aqui para. Nós somos leitores muito exigentes, né? Nós vamos, eu pelo menos, todos os livros, eu não tenho em francês esse Le Jeune Hegel, eu suponho que eu não tenho, né? Eu não preciso, porque saiu nesse livro organizado pelo Carlos Nelson Coutinho, na editora UFRJ, sai vários ensaios, inclusive aquele que a gente discutiu aqui, a base ontológica do pensamento e da atividade do homem, está nesse livro. Aí tem aqui o jovem Hegel, os novos problemas da pesquisa hegeliana, né? É, mas, enfim, o que a Mônica está querendo dizer enquanto em relação a Toysser é atribuído um significado que deve ser realmente ultrapassado. Entfremdung deve ser realmente ultrapassado. Então, mas quer dizer, Lukács faz essa distinção na ontologia. Na ontologia. Não, segundo ela, nesse texto jovem Hegel, né, que o Lukács escreveu, né, alienação possui em Hegel um significado positivo, criador da objetividade, né? Quer dizer, essa é uma posição muito hegeliana, esse ponto aí de que alienação, quer dizer, alienação do espírito, né? Então, o espírito Sim. se aliena, ele cria a cultura. A cultura é a objetividade, né? E essa alienação, ela tem um aspecto positivo, né? É positivo e negativo, né? Mas é positivo no sentido de que se o espírito não se alienar, ele não se realiza, né? Isso é que é interessante, essa dialética aí que se tem em Hegel, né? Quer dizer, tem um significado positivo porque ele cria a objetividade é a cultura, quer dizer, e essa relação, isso que é interessante é isso, ó, essa relação sujeito-objeto, né?
essa relação sujeito-objeto na atividade humana é a base de toda a filosofia marxista, né, dialética. Isso já vem lá do idealismo objetivo, né, de Hegel, né, que a gente até todo esse problema que a gente está discutindo, estranhamento, essas coisas, né, parte desse princípio, dessa estrutura das relações sujeito-objeto, né? Eu diria que até a psicologia parte disso daí, porque você tem que reconhecer que no, né, para existir sujeito, você tem que ter objeto, né? E para existir objeto, você tem que ter sujeito. Então, quer dizer, é essa relação que está na base, inclusive, do trabalho, né? Da dialética do trabalho, né? Isso, e a origem disso tudo é Hegel, né? Lukács vai resgatar Hegel, o pensamento de Hegel, né? E aí ele trabalha com esses conceitos, objetividade, exteriorização, alienação, né? Quer dizer, e que para nós é fundamental. Para nós que pensamos isso de uma perspectiva materialista, só que, né, o Lukács da ontologia, ele já vai fazer uma distinção, ele vai ter esses dois termos de forma distinta, né? Isso é fundamental, fundamental, até para fazer a crítica do capital, né? Para você pensar a transcendência, a autotranscendência, né? Do estranhamento, né? Quer dizer, não se confundir o sujeito com o objeto, né? Como é uma posição idealista, é a posição hegeliana, né? Essa identificação entre, né, o sujeito e o objeto, né? Porque o sujeito se objetiva, né? E na verdade que se objetiva ele se reconhece. Então você tem aí uma posição idealista que é como se aquele objeto ele fosse, né? Ele fosse igual ao sujeito, né? Aí entra o materialismo e diz que não é assim. Aquilo que foi exteriorizado, né? Aquela objetividade não necessariamente ela pode defrontar o sujeito, ela pode esmagar, pode né, ter outra relação. Aí é que entra, né? Essa é a base de toda o nosso pensamento. Eu penso que é do teu também, né? Sim, Quer dizer, sim. pensar a própria teoria da alienação, teoria do estranhamento, ele nasce dessa distinção desses dois momentos, né? Que rompe radicalmente com o idealismo hegeliano, né? Que perpassa essa questão, né? Entre o sujeito e o objeto. Quer dizer, tem que se fazer uma prova, né? Na filosofia, é, você a primeira questão para o autor é perguntar como é que ele resolve essa estrutura, essa relação sujeito-objeto, né? Isso aí é fundamental para qualquer autor, né? E eu penso que em Marx ela é a base da própria teoria do capital. Quer dizer, o que é o capital, se não aquele objeto que esmaga o sujeito? Porque basicamente é isso, sem grandes elucubrações filosóficas, né? Em Marx, o capital ele é o objeto que esmaga o sujeito, né? É aquilo que tem que ser ultrapassado, negado, mas no sentido dialético, é mais complexo isso, né? Porque não é meramente uma questão de querer,
né? E essa própria objetividade também ela tem uma série de possibilidades, né, emancipatórias, isso é que é interessante, né? Isso é que é interessante. A gente já discutiu isso lá, como é que o Marx ele trata isso nos Grundrisse, né? Entfremdung, né? Alienação, ela também ah, tem possibilidades, né? É, tem as possibilidades positivas, né? Quer dizer, a máquina, né? O desenvolvimento tecnológico, né? Quer dizer, o comunismo ele não existiria sem o desenvolvimento tecnológico. E aí, como é que fica? Né? Você vai negar, né, essa objetividade, você vai negar, mas negar no sentido dialético, né? Quer dizer, porque no capitalismo essa objetividade esmaga o sujeito. Mas a questão não é né, não é a tecnologia, o problema não é a tecnologia. O problema é a forma como você, né, se relaciona com ela, né? Quer dizer, você tem que se apropriar daquele objeto, né? Então aí já é um outro conceito de, isso é que é interessante aqui, né? Porque essa distinção ela está presente em toda a relação, todo o pensamento que a gente faz, né? O que é que são os filhos, se não a objetivação de uma relação a dois? Olha que interessante é isso, essa sugestão aí para se pensar, por exemplo, e existe aí um estranhamento, mas é um estranhamento que se dá de outra forma, né? Não é como na máquina, né? Mas se dá na forma de que você está lidando com outro sujeito, né? Com outro sujeito. Então, é a relação sujeito-sujeito, né? Mas é um sujeito é, que é produto dessa relação sujeito-objeto, né? Ou da relação a dois, né? Que é um, né? Quer dizer, tem uma série de especulações que a gente possa fazer aí, mas vamos nos deter aqui no texto da Mônica, que ele já é suficiente para as nossas inquietações. Eu não sei Ô, se ficou Giovanni, claro, Matheus, isso que eu li. Fica à tem vontade. só uma questão aqui, né, que ele está falando das três acepções, e acho que é importante destacar aqui, né, quando ele está falando dessa questão no jovem Hegel, as três acepções em Teusseren, né, e a primeira ele fala aqui do trabalho. Ele vai falar que há em Hegel um progresso, né, progresso nessa concepção onde o trabalho torna possível o desenvolvimento de toda a história, como história da atividade humana. E esse progresso, ele está em cima de um fato que o Lukács vai bater muito pé, né, que é, né, essa unitariedade do método, né? Quer dizer, o método das ciências naturais e o método das ciências sociais, enfim, da filosofia, não deve ser separado, né? Não deve ser pensado de forma dualista, mas é um único método que deve englobar a possibilidade da compreensão do ser social, também como também a partir do método natural, porque esse ser social, apesar do constante regresso das barreiras naturais, ainda é um ser biológico, enfim, ainda é um ser orgânico, né? E é toda a história desse processo dinâmico é uma história que deve ser compreendida a partir de um método que englobe tanto o método das ciências naturais quanto o método das ciências sociais. Não sei se ficou claro isso que eu disse, Giovanni, mas Perfeito, perfeito. Muito interessante esse ponto aí que você alertou é, aqui nessa citação, né? Muito interessante. É muito é que rico, essas citações que ela faz aqui O Lukács bate o pé com isso e assim ele afirma isso com bastante não, isso aí veemência.
né? E Você, aí ele você tem avanços, e depois aqui para a gente recuperar só, né? Essa segunda acepção de Toysser como antecipação do que Marx irá chamar de fetichismo da mercadoria, né? O Você fetichismo. entendeu isso aí? Então, o Lukács, ele vai, assim, pelo menos até onde eu me lembro, né? Assim, o Lukács vai falar dessa questão da do fetichismo, ele chega ao fetichismo da mercadoria pensando dessa questão do fetichismo. Lógico, ele leu Marx e tal, mas ele, para escrever sobre isso, ele fala da vida cotidiana, de como a gente, na imediaticidade da vida cotidiana, constrói explicações fantasmagóricas, né, mistificadoras para o mundo, né? E isso vai até o ponto, isso vem antes do capitalismo, né? Isso vem lá a própria concepção desse ser outro que constrói o mundo, né? Quer dizer, nós temos a dificuldade da compreensão da teleologia mesmo, né? Que essa teleologia ela está no, no homem que trabalha, que dá respostas, né? Que é o ser social, que para dar respostas, enfim, ele precisa desse reflexo, que não é um reflexo fotográfico da consciência, para compreender as determinações, reorganizar essa materialidade na sua consciência, né? Fazendo uma antevisão, um projeto daquilo que vai ser o seu produto, que ele vai objetificar, né? E está nessa objetificação a realização de todo esse processo, né? Agora, esse ser na sua cotidianidade, né? Na sua relação cotidiana imediata, né? Com o trabalho, no dia a dia, ele cria explicações que simplesmente coisificam o mundo, né? Como esse mundo social, como se ele são relações de coisas, né? Coisas que lhe foram dadas por outras pessoas, não objetos sociais, né? Não objetificações humanas, né? Que fazem parte desse campo, para além das determinações, né? Então, as explicações se criam a partir dessa mistificação da realidade, que facilita, né, que permite a vida cotidiana imediata, né, se realizar rapidamente as ações, Exatamente. o trabalho imediato, ok? Tem aquele livro do Karel Kossik, Dialética do Concreto, que ele fala exatamente isso daí que você está falando, no sentido aqui dessa segunda acepção do conceito de Entoiserung, né, que é como o Kossik ele fala lá na pseudo-concreticidade. Quer dizer, a vida cotidiana é o mundo da pseudo-concreticidade. Quer dizer, é isso que você está falando aí. Quer dizer, é o mundo das coisas, né? Quer É. dizer, e eu estou aqui com o texto do jovem Hegel, e esse parágrafo que ele diz aqui, ele é interessante porque é a segunda acepção do conceito de Entoiserung. Entoiserung entendido como exteriorização, vamos entender assim. É uma espécie de Uhum. antecipação do que Marx irá chamar de fetichismo da mercadoria. Isso é o Lukács falando. Ele diz, sobretudo no capitalismo, as relações entre os homens aparecem numa forma coisificada. O capitalismo é um sistema, ao mesmo tempo, estagnado e dinâmico, cabendo ao pensamento dissolver esta estrutura reificada ao mostrar que, por trás da aparência coisificada, escondem-se relações verdadeiramente dinâmicas dos homens entre si, das classes entre si. Os limites das concepções econômicas de Hegel determinam aqui limites análogos. Por isso, essas previsões do fetichismo na sociedade mesclam-se sempre à primeira acepção do conceito, ou seja, a estrutura do trabalho como exteriorização, né? Quer dizer, Lukács, ele lendo Hegel, ele encontra Marx, quando Marx É. fala de fetichismo da mercadoria, né? Quer Ele faz dizer, uma isso análise daqui ontológica, né, da mercadoria. é, Lukács está em 1947. Ele está, evidentemente, fazendo uma luta para resgatar o pensamento de Hegel, né? Para Hum. mostrar, olha, Hegel
né? Marx está aqui, olha, Marx está aqui e tal. Hegel é um precursor da filosofia marxista. Então, ele diz esse conceito de Entäußerung, que é tão importante na fenomenologia, né, do espírito de Hegel e tal, esse conceito, ele antecipa o que Marx irá chamar de fetichismo da mercadoria. Porque o que é o fetichismo da mercadoria? Se não é essa forma coisificada, né? O que é a mercadoria? A mercadoria é uma coisa, né? Então, quer dizer, o capitalismo é um sistema de coisas, né? Ao mesmo tempo estagnado e dinâmico, cabendo ao pensamento dissolver esta estrutura reificada. Aqui é que bom, eu não vou discutir Lukács aqui, mas que o que ele diz é o seguinte: você tem aparência coisificada, né, e que escondem-se por trás aí relações que são as relações dos homens entre si, das classes entre si. Então, mas a exteriorização, né, aquilo que Hegel reconhecia como sendo, né, aquilo que Hegel reconhecia como sendo a própria estrutura das relações sujeito-objeto, né, do próprio dinamismo do processo histórico, né, do próprio trabalho, né, do próprio trabalho, ele implica essa exteriorização, né? Aliás, o trabalho é o processo de exteriorização, né? E esse processo de exteriorização, ele vai dizer, olha, o Hegel antecipa aqui o que Marx falou é, do fetichismo, porque essas coisas, elas podem ser isso, elas podem ocultar, né, ocultar as relações verdadeiramente dos homens, das classes, né, quer dizer, mas isso é Marx, não é Hegel. Hegel não vai falar essa é a leitura que o Lukács fez de Hegel para tentar, né, naquela época, né, os stalinistas, né, que consideravam Hegel um cão morto, né, quer dizer, um filósofo burguês, mas o Lukács estava lá dizendo, ó, Hegel é um precursor da filosofia marxista. Isso é interessante que na década de 40, esse texto do jovem Hegel é de 1947, né, quase na mesma época, quase no mesmo ano, né, Herbert Marcuse publicava Razão e Revolução, que também era um resgate do pensamento de Hegel, né? Quer dizer, é como se Hegel, né? Isso é muito interessante, essa aí. Não teve nenhuma combinação entre o Lukács e Marcuse, né? Mas Marcuse também está resgatando nesse livro magistral, que é Razão e Revolução, né? Tá aí esse livro, se você quer entender Hegel, se você quer entender Hegel de um autor que ele não vulgariza, mas ele tem ele explica ali a evolução, inclusive lá desde o jovem Hegel até o Hegel da ciência da lógica, né, tal, né, da enciclopédia, tal, tá lá, Razão e Revolução, editora Paz e Terra, é um livro magistral. Agora, Lukács aqui, ele está falando do conceito de exteriorização. O primeiro ponto que você ressaltou aí, exteriorização é acepção, né? Se refere ao trabalho. O segundo ponto, ele se refere, né, ao que Marx chamou de fetichismo da mercadoria. Quer dizer, ele se refere às coisas, né? Quer dizer, se refere às coisas, né? Exteriorização é o quê? Você criar coisas, né? Que são objetos, né? Objetos são coisas, né? Quer dizer, só há fetichismo porque há objetos. Não existe fetichismo sem objetos,
e não existe objeto sem sujeito. Então, quer dizer, você tem aí uma relação muito curiosa. E a terceira acepção, essa daqui que é a mais interessante, qual é mesmo, Matheus? A terceira acepção? É sobre exteriorização como objetividade, né? Ah, exatamente. Olha E só. aí, Giovanni, É, entra uma questão importante aí, né? Quando a gente lê aqui a citação que ele faz do Lukács nesse momento, a citação está dizendo assim, né, que essa exteriorização com objetividade é decisiva para o pensamento de Hegel nesta época, e até mesmo para toda a sua filosofia. É em Gegenständlichkeit que, essa exteriorização como objetividade, que ele coloca em alemão, que estou pensando quando falo em objetividade. Então, aqui, ó, se é eu estou pensando quando falo em objetividade, é o Lukács falando, porque é uma citação do Lukács 2007, aqui, página 106, né? Então, quando eu falo em subjetividade, em objetividade, eu estou pensando nessa exteriorização como objetividade, né? Então, se a exteriorização é idêntica à objetividade, isso significa que todo mundo dos objetos, das coisas, etc., nada mais é do que o espírito objetivado. Ou seja, se conhecemos a verdade sobre as coisas e suas relações, conheceremos a nós mesmos, na medida em que participamos do sujeito universal da evolução do gênero humano, né? E aí ele vai falar do Weltgeist, espírito do mundo. Não sei se eu li correto em alemão, mas é isso aí que pronto. ele coloca É, aqui. é aí que o idealismo, é aí que Hegel derrapa, o É, idealismo cai né, no limite, mas porque as coisas não são bem assim, né? tem um ponto que eu quero destacar aqui, que o Pois Hegel não. derrapa aí, porque, bom, que o Hegel derrapa né, na nossa concepção, que o Hegel faz essa afirmação da identidade, né, da exteriorização idêntica à objetividade, a gente já sabe, né, quer dizer, a gente já toma isso, né, daquilo que a gente leu, compreendeu da filosofia dele, enfim. Mas quando a gente pega aqui essa parte, que é um texto citado do Lukács, e ele está dizendo assim, se a exteriorização é idêntica à objetividade, isso significa, desculpa, é, é em exteriorização como objetividade que eu estou pensando quando falo em objetividade. Quer dizer, é como se ele estivesse tomando essa exteriorização como objetividade como algo dele, do Lukács, apropriando-se de Hegel, né? E tomando a exteriorização como a objetividade. Você está entendendo aqui, ó? Aparece, é quase que uma negação da teleologia, né? Se a exteriorização é idêntica à objetividade, onde entra a Sim, teleologia? Entendeu, Giovanni? isso é interessante. Eu estou tentando entender, porque você está fazendo uma pergunta aí que ela é pertinente, mas eu estou tentando entender aqui, porque, veja bem, olha só, eu vou ler aqui, eu estou com o texto Jovem Hegel aqui nas mãos, e eu vou ler esse parágrafo que a Mônica Halak, ela não coloca ele na sua, de forma Íntegra. integral. Então, eu vou ler porque é importante a terceira acepção, diz aqui, diz Lukács, é a mais elevada do ponto de vista da abstração ou generalização filosófica, ou seja, a que identifica exteriorização com objetividade. Quando emprego a palavra objetividade, isso aqui é Lukács ainda falando, não quero que se pense apenas na palavra alemã Objektivität, mas também na palavra Gegenständlichkeit, que é decisiva. Você vê que no alemão tem duas palavras para objetividade. Olha que interessante, como é por isso que eu digo, só se filosofa em alemão. Tem duas palavras para objetividade, tem Objektivität e tem Gegenständlichkeit. Na palavra Gegenständlichkeit, que é decisiva para o pensamento de Hegel nesta época, e até mesmo para toda a sua filosofia. É em Gegenständlichkeit que estou pensando quando falo, isso aqui é Lukács,
em objetividade. Se a exteriorização, aí entra a tua questão, Matheus, se a exteriorização é idêntica à objetividade, isso significa que todo mundo dos objetos, das coisas, etc., nada mais é do que o espírito objetivado. Ou seja, se conhecermos a verdade sobre as coisas e suas relações, conheceremos a nós mesmos, na medida em que participamos do sujeito universal, da evolução, do gênero humano, do Weltgeist, espírito do mundo. Né? Afinal de contas, aquilo não é nada mais, nada menos do que o espírito objetivado. Né? O espírito humano objetivado. Né? Quer dizer, as coisas, os objetos, não é nada mais, nada menos do que o espírito objetivado. Então, é como se fosse parte de nós. Ali se você conhecer essas coisas, você conhece a si mesmo. Né? Você conhece a verdade do sujeito universal, da evolução do gênero humano, do Weltgeist, espírito do mundo. Essa é a posição hegeliana. Nesse sentido, a interiorização, né? Isso é que é interessante, né? O espírito ele se exterioriza e depois ele se reconhece naquilo que é exterior a si e ele interioriza. A interiorização torna consciente o que era em si no processo total da história. O que era inconsciente torna-se aqui consciente para si. Isso aqui é a fenomenologia do espírito, né? Quer dizer, é como se aquele espírito objetivado, né, ele fosse o que era inconsciente, que na medida em que é interiorizado, no sentido de que você tenha consciência, né, para si, né, isso é que é interessante, em si para si. Se ter consciência para si é a forma de você se, se reconhecer naquilo que foi alienado, mas é tudo no plano do espírito, certo? Essa é a questão. O que Hegel está falando no plano do espírito, Marx vai falar no plano da história. Aí é que é a diferença. Materialista, né? Quer dizer, o primado do objetivo, né? É o que o Marx vai falar sobre o primado do objetivo, né? Do objeto, o primado do material. Agora você, né? você perguntou a questão da teleologia. Você perguntou a questão da teleologia, eu estou pensando aqui comigo. Aí eu vou te pedir para você repor a questão para a gente pensar um pouco. A questão era, se quando o Lukács coloca aqui, ele está falando de Hegel, né, sobre essa questão da exteriorização como objetividade, mas em algum momento ele toma para si, ele se apropria do Hegel, que é nessa frase aqui, que está citada aqui, né? Se a exteriorização é idêntica à objetividade, isso significa que todo mundo dos objetos, das coisas, nada mais é do que o espírito objetivado. Percebe? Então, aqui, sim, quando o Lukács faz isso, esse nada mais é do que o espírito objetivado, fica a dúvida, né? O que está sendo colocado? No primeiro momento, eu pensei, bom, como o Hegel não reconhece a teleologia no sujeito, e sim na história, então nós estaríamos negando, eu desprezando aqui o próprio Lukács, quando ele faz essa afirmação, a teleologia, né, a subjetividade é a teleologia do indivíduo, na individualidade, na singularidade histórica. Mas também nós podemos tomar por um outro ponto, de que o Lukács aqui talvez não tivesse assumido ainda, porque eu acho que já tinha assumido, mas talvez não com tanta veemência, o primado do objetivo, do material, né? Porque ele coloca assim, se a exteriorização é idêntica à objetividade, desculpa, ele diz assim, ele diz, antes de dizer isso, ele diz assim, em
É nessa exteriorização como objetividade que estou pensando quando falo em objetividade. Quer dizer, ele, Lukács. Ele já não está falando do Hegel mais, ele está falando dele. Então, quando ele toma isso, né, quando ele fala de objetividade, a objetividade é o quê? É essa exteriorização idêntica da nossa consciência, da nossa inconsciência, que vai ser depois internalizada como consciência, né? Ele não tá, ou ele não toma o, o, o primado do material aqui, ou ele está desprezando essa teleologia, né? Isso é interessante, porque é o seguinte, eu estou entendendo de outro modo, como você colocou, que nesse texto aqui, o jovem Hegel, se prossegue a discussão sobre essas, tem aqui, ele fala as três acepções do Entäußerung, em Hegel, tá, o trabalho, o fetichismo e o último, a objetividade, tal. E esse da objetividade que é o mais importante, porque aí você vai entender o mundo como sendo o mundo do espírito objetivado, né? E aí o Lukács, ele vai falar uma coisa curiosa aqui, que eu acho que tem a ver com isso que você falou, mas por outro lado, né? Porque você falou assim, mas isso aqui nega a teleologia. Isso aqui nega a teleologia. Quer dizer, o que o Lukács está dizendo é que essa posição de Hegel, né, de Entäußerung, de uma exteriorização que pode ser retomada pelo sujeito na forma da interiorização, certo? Quer dizer, bem essa posição aqui, ó, isso aqui é o espírito objetivado e que eu vou retomar, isso vai ser interiorizado a mim, porque isso é meramente é, é, o sujeito-objeto idêntico, né? Então, quer dizer, ele vai dizer, então acabou a história, o fim da história é o apocalipse. Ele até utiliza a expressão aqui, né, que temos, nós estamos diante do que seria um apocalipse, né? A filosofia deveria se concluir num apocalipse, né? Quer dizer, o que é o apocalipse? O apocalipse é o seguinte: se aquilo que existe fora, exterior, a mim, é meramente algo que eu posso interiorizar, então acabou a história, porque a história é esse movimento, né? Que não é um movimento assim de identidade, né? Meramente entre sujeito e objeto, entendeu? Que você assim interioriza, né? Exteriorização e interiorização. Você interioriza, pronto, resolveu, né? Porque para Hegel, se a gente for verificar a fenomenologia do espírito, ela conclui quase num apocalipse, porque o sujeito, o espírito, ele se reencontra consigo. Acabou. Acabou. Você não tem mais nem objetividade, porque a objetividade é negativa nesse sentido. Não pode. O espírito tem que para ele se desenvolver, ele tem que aquilo ser interiorizado, né? Aí o Lukács vai dizer, olha, isso é o fim da história, Apocalipse. Isso aqui são do resultado do idealismo objetivo. Isso aqui é o limite de Hegel. Hegel chegou no limite aí. Né? O que é que vai resolver isso daí? É o materialismo. Né? O materialismo vai dizer, olha, não, né? A exteriorização, ela não meramente uma identidade entre o sujeito e o objeto, né? É uma identidade da não identidade, né? Identidade e não identidade, né? Entre sujeito e objeto, né? É isso daí que é a história. Isso é que é interessante. E esse poteleológico que você coloca aí que eu trabalho, né? Verdadeiramente é isso. Você já percebeu que esse idealismo, né? Ele negava aquilo que antes tinha posto lá na primeira acepção, né? Que era o trabalho, né? Quer dizer, que era o poteleológico, né? Um sujeito, né? Um objeto,
né? Porque o que é objeto, senão é algo que foi posto, né? Objetivo, né? Objetivo. Tal. Então, o idealismo, ele, segundo Hegel, né? Segundo Lukács, vai dizer, ó, temos aqui dois problemas: a grande contradição da filosofia da história e até mesmo de toda a filosofia de Hegel, é que se ele tomasse sua concepção ao pé da letra, esta filosofia deveria se concluir no Apocalipse. O espírito do mundo retoma em si toda a objetividade do mundo, né? Quer dizer, é aquela ideia que se tem no marxismo, num certo marxismo, que vê a revolução, né, na medida em que a classe operária ela tem consciência de classe e ela tem ela praticamente que cria os objetos e ela se reapropria desses objetos, né? Quer dizer, é aquela posição que cai num certo idealismo, né? Quer dizer, o fim da história, né? Quer dizer, a revolução seria o fim da história, como você tem lá na História e Consciência de Classe, né? Quer dizer, uma visão de que é um sujeito-objeto idêntico, o partido era só a consciência de classe, né? A, a, a consciência de classe atribuída, né? Do proletariado. O proletariado, né? Com a revolução, ele, ele se reconhecia naquilo que estava alienado dele, né? Que eram os meios de produção, o meio de subsistência, e pronto, né? E pronto, como se ali fosse, né? Quer dizer, quando na verdade a questão não é, né? Você tem diz aqui, ó, Hegel era muito apegado à razão para chegar à afirmação deste Apocalipse, mas de qualquer modo, dada toda a fenomenologia de Hegel, o problema de um fim da história torna-se nele um problema não resolvido. E aqui vemos claramente os limites do idealismo objetivo, em sua forma mais consequente, precisamente aquela que assumiu em Hegel, né? Então, essa questão do Entäußerung, né? Da forma específica de Entäußerung, de exteriorização, né? Isso é muito importante, Ô, né? Giovanni, Isso é muito importante. Pois não. e aí é que eu acho interessante, porque ela, para explicar essa citação embaixo, o que que ela coloca, né? Porque ela gera essa dúvida com uma situação que é lacunar, quer dizer, que, né? Quando a gente lê aqui, a gente fala, uai, Lukács está negando o primado objetivo, ele está esquecendo a teleologia, ele está passando a teleologia para a história, como Hegel, enfim, o que está acontecendo? E ela vai explicar embaixo. E ela diz assim, em O Jovem Hegel, encontramos no capítulo dedicado à categoria da alienação, como conceito central da fenomenologia do espírito, o reconhecimento de que a alienação, em Teussen, possui em Hegel, ao contrário de Schelling, um significado positivo, criador da objetividade. E é desta última que parte a crítica de Marx. Então, aqui, ó, alienação no sentido positivo, criador da objetividade, né? Quer dizer, está dizendo, mostrando como o Lukács reconhece aquilo que a gente estava falando aí da derrapagem do Hegel, o limite do Hegel, né? Pelo seu idealismo, e como Marx vai partir dessa alienação no seu significado positivo, criador de objetividade. Então, quando a gente relê agora a frase do Lukács lá em cima, né, e é em exteriorização como objetividade, que estou pensando quando falo em objetividade. Quer dizer, o Lukács, ele está pensando, quando ele fala em objetividade, nessa objetividade que é uma alienação, com seu significado positivo, né? Com seu significado Sim, positivo. Percebe? Então, assim, tá mostrando aí que o Lukács, ele tá fazendo essa diferenciação, ele tá afirmando essa diferenciação já lá atrás, né? já Porque lá há um nesse texto sentido. jovem Hegel, né? É. Então, ela tá deixando claro
que o Lukács fazia essa diferenciação, para depois, num outro momento, dizer que ele vai negar, né? Mas é interessante a gente ver, até para depois a gente pensar se é possível, coerente com a obra dele, essa negação, ou se é simplesmente assim, ele escreve no Prolegômenos, já tomando que na sua obra já vem claro que existe essa separação e que ele não vai negá-la, né? Mas que ele simplesmente acaba tomando isso como um pressuposto do seu trabalho, enfim, né? Que é uma discussão que depois a gente vai fazendo ao longo do texto, né? Mas é interessante como aparece aqui essa possibilidade do entoicerung como uma alienação, né? Como uma exteriorização, como você está chamando, né? Que você acha melhor essa tradução, de entoicerung como exteriorização, mas no seu significado positivo, né? No seu significado positivo, de criador de objetividade. Né? E aí, a teleologia vai ter lugar quando a gente insere o primado da objetividade, porque a teleologia, né, a possibilidade de você fazer um projeto, de ter uma intenção, né, sobre essa ideação que você vai construir, vamos dizer assim, ela passa para o sujeito, e não para a história. Né? Ela está presente nessa pessoa que cria, né? Que desenvolve, que reorganiza a realidade. Né? A ideia, como Marx vai colocar, como uma forma mais organizada da matéria, né? Quer dizer, reorganizando essa matéria. Eu achei uma coisa meio confuso, Mateus, esse texto dela nessa passagem aqui. Porque ela diz, mas neste texto do jovem Hegel, né, Lukács não contrapõe, como na ontologia, Teucer e Entfremdung, apesar de fazer uso dos dois termos de forma distinta. Ela diz, enquanto em relação a Teucer é atribuído significado positivo, a Entfremdung está diretamente associada aos aspectos negativos do processo de produção e é ela que deve ser realmente ultrapassada. Aí ela faz aquela referência errada e eu acho que é isso que está confuso, porque essa referência remete à ontologia e não ao texto jovem Hegel, certo? Aqui é um erro da autora, aqui eu estou só... Isso deu uma confusão tremenda Tá confuso, pelo né? menos na minha cabeça, tá confuso, certo? Quer dizer, tudo bem, aqui deu para entender que na ontologia Lukács faz o confronto, né? Contrapõe. Já no jovem Hegel, ela diz que Lukács não contrapõe, mas eu não li esse texto, jovem Hegel, eu vou ler e eu vou verificar se realmente lá Lukács ele embarca na posição de Hegel. Eu acho que não. Mas vamos ver aqui, só ler mais o próximo parágrafo. Eu vou ler no artigo O Jovem Marx, Sua Evolução Filosófica, esse artigo aí, publicado no Brasil pelo UFRJ, Lukács enuncia que a categoria do estranhamento, Entfremdung, da alienação, Entäußerung, quer dizer, praticamente se identifica as duas aqui, né? Artigo Jovem Marx, Lukács, ele identifica Entfremdung e Entäußerung, né? Diz, Lukács enuncia que a categoria do estranhamento, da alienação, encontra um sentido social qualitativamente novo nas anotações de Marx de 1844, pois o autor alemão rompe radicalmente com o idealismo hegeliano e com os limites metafísicos de Feuerbach. Tudo bem, note-se que Lukács cita os dois termos sem distingui-los, reproduzindo, portanto, a unidade que Marx, de fato, busca salientar nos manuscritos entre as duas expressões que ele encontra em Hegel, sem, no entanto, identificá-los absolutamente. Pronto, aqui é uma questão interessante, a gente pode parar por aqui, mas essa questão é interessante porque ela vai aparecer nos manuscritos e tem uma passagenzinha, na minha cabeça, essa passagem, aonde Marx, ele realmente ele fala assim, tem lá Entfremdung, Entäußerung, certo? Quer dizer, olha só, o Marx aqui está identificando Entfremdung e Entäußerung, certo? Essa é a leitura
que alguns marxistas fazem, né, e que Lukács parece, segundo ela, em 1947, ele vai citar os dois termos, Entfremdung e Entäußerung, sem distingui-los, né? Tipo assim, dizendo, olha, a mesma coisa que Marx fez nos manuscritos, né, entre as duas expressões que ele encontra em Hegel, sem, no entanto, identificá-las absolutamente. Então, quer dizer, que história é essa? Afinal de contas, ele, como diz aqui, né, ele não faz distinções, né, não distingue, mas não identifica absolutamente. Quer dizer, Não fala dela. tem uma É. confusão aqui, porque, na verdade, aí vem da leitura que eu digo, olha, mas na minha leitura dos manuscritos, eu acho que Marx não ia fazer uma confusão dessa, né? Eu penso que lá está muito claro essa distinção entre Entäußerung e Entfremdung, no decorrer do texto, quando ele fala do Entfremdungsarbeit, né, que é o trabalho estranhado, né, que ele não vai identificar com Entäußerung, com aquilo que os hegelianos faziam, né? Quer dizer, mas essa passagem aqui dos manuscritos, que ela devia até fazer referência a essa passagem, para um leitor ele saber, mas o que ela está querendo dizer é o seguinte, no artigo Jovem Marx, certo? No artigo Jovem Marx, que ela vem trabalhando com esse artigo aqui já desde o começo do texto, e só agora ela vai estar colocando ele por extenso, publicado no Brasil, tal, enuncia que a categoria de estranhamento da alienação são, vamos dizer, não são distintas, não são distintas. Né? Aí vem a confusão dos lukácianos, né? E em tá identificando Entäußerung com alienação, né? Olha só, se você bota assim, a categoria do estranhamento, Entfremdung, da alienação, Entäußerung, mas como da alienação em Entäußerung? É da exteriorização em Entäußerung, não é da alienação. Alienação é Entfremdung, é uma questão de tradução, mas a tradução é importante. Nós estamos lendo em língua portuguesa, você confunde a cabeça aqui de um leitor mais atento. Concorda? Então, eu penso que a Mônica aqui, ela, né, ela poderia ter deixado mais claro isso, mas não é ela, uma parte dos lukácianos, que eu já te falei, né, que inclusive faz aquilo que eu te mostrei aí nessa publicação da ontologia, para ontologia de ser social, da Veredas, né, que é recente, coisa nova, tá? Né? Eles regridem, né? Eu acho uma regressão teórica isso, porque vai intitular aquela passagem lá da ontologia, que é o estranhamento, vai colocar a alienação, né? Quer dizer, a alienação, né? Que quer dizer, o estranhamento, porque a alienação eles identificam como sendo exteriorização, né? Embora você possa dizer que a alienação tem um sentido negativo, você pode trocar por estranhamento, mas aí vai causar uma tremenda confusão, porque a Mônica própria está causando confusão aqui quando ela traduz Entäußerung por alienação, entendeu? E a rigor, essa palavra alienação a gente usa para Entfremdung, mas tem que ter muito cuidado, eu sempre utilizo estranhamento barra, alienação barra estranhamento, porque você pode pensar alienação como no sentido mesmo, você pode dizer que uma exteriorização é uma alienação, né? No sentido de você alienar algo, né? Que aquilo que não é mais teu, não é mais teu, mas não quer dizer que aquilo vai te defrontar, né? Mas simplesmente não é teu, é um objeto. É um objeto, é algo que foi alienado de si, né? É um objeto, mas ser alienado de si não significa que se defronta e se confronta consigo, entendeu? Então, o que quer dizer? Que nesse sentido, alienação você vai alienar um imóvel, né?
Não quer dizer que o imóvel vai ser uma coisa negativa para você, vai te confrontar, não. Você apenas alienou, né? Você pode até pensar, por exemplo, a, a, a coisificação, né? A reificação, vamos dizer a reificação, que é como o Tomonaga Tairaku, naquele texto, ele distingue reificação e coisificação, né? A reificação é um processo que se faz no sentido de de um objeto que é exterior ao sujeito, né? Que é que é algo que você manipula, né? Você manipula, é uma coisa que você manipula, mas aquela coisa, ela não te defronta, ela é uma coisa. Você pode descartá-la, você pode dar para outra, né? Quer dizer, é uma a reificação é um processo muito antigo, né? Porque está na origem mesmo lá é, do comércio, né? Porque uma das formas mais comuns de reificação é a reificação que se dá através da vendabilidade, né? Você aliena um objeto, você aliena no sentido de você vende o objeto, né? Você dá um preço a Perópero. ele, né? Você dá um preço a ele e você tá, tipo assim, eu vou alienar ele, né? Uma É. mercadoria é uma coisa que você dá um preço, então você vende. É uma vendabilidade, mas não quer dizer, mas não é no sentido de uma coisificação que o Ah, Marx ele utiliza esse termo, porque a coisificação é o capital, é aquilo que defronta, que esmaga, que persegue, que é estranho, é o estranhamento. Nesse sentido, é o estranhamento e não propriamente uma alienação, assim como. Mas na língua portuguesa, a alienação ela tem um sentido negativo também. Então, tem a questão da língua, né? Que é por isso que em Teusser, em Frendo, que quando a gente for falar, seria sempre bom utilizar o alemão para ser entendido, no sentido que o termo possa ter para objetivação, né? Objetivação barra exteriorização. Eu até digo que tem diferenças, né? Objetivação barra exteriorização, né? A exteriorização ela é um movimento de volta, né? Vamos dizer de um retorno do objeto sobre o sujeito, né? Isso aqui é interessante, né? A objetivação é o movimento de ida, exteriorização é o movimento de volta, de retorno do objeto sobre o sujeito. O sujeito se apropria, né? Dá uma resposta. O homem é um ser que dá resposta, né? Então essa exteriorização. A exteriorização ela pede uma resposta, né? Só que essa resposta pode ser negativa. Aí a exteriorização não é Entäußerung, é Entfremdung, né? Isso é que é interessante e a exteriorização ela cria um campo da subjetividade, né? Porque o homem é um ser que dá respostas, né? Quer dizer, o que o Lukács está dizendo é que o homem é um sujeito, é uma subjetividade, porque só uma subjetividade dá respostas, né? Então, e essa resposta, ela só existe se existir exteriorização, né? Que é esse retorno do objeto sobre o sujeito, né? Eu sempre digo assim, isso é muito interessante, se dá com toda forma de processo de objetivação, né? Pede uma resposta. Como é que você vai lidar com a inteligência artificial? Como é que você vai lidar com essa cadeira que você comprou aqui, né? Até com o filho que você pôs no mundo, né? Quer dizer, que ele pede de nós uma resposta, né? Pode ser uma resposta, mas aí vai depender das relações que você possa ter. Então, quer dizer, eu estou dizendo isso, só para concluir, que essa distinção que está na ontologia e que eu penso que o Lukács nos prolegômenos ele não abandona. Eu acho que ele problematiza mais essa questão do estranhamento, porque a questão do estranhamento é exatamente essa questão da resposta, né? E a resposta ela diz respeito a processos muito mais complexos, principalmente no mundo mais desenvolvido, né? E o próprio Lukács ele já via que
que eu diria que a questão da ética, ela não é à toa que ele, coitado, né, não conseguiu desenvolver aquilo, mas que a ética é exatamente isso, é essa discussão do estranhamento, porque é a discussão da resposta, né, da escolha, né, do que é que eu vou fazer com aquilo que foi feito, né, isso é que é interessante, né, que da ação, né, e do próprio devir, né, o devir da personalidade, porque a personalidade é exatamente isso, é essa formação por meio das respostas, né? Mas, bom, isso aí eu penso que já está no horário, você tem que dar a resposta, né, Matheus, agora? Tem que dar uma É isso. resposta, tem que Mas dar que uma resposta, fica os e pontos então a gente aqui, pode... e ficam os pontos importantes aqui, né, Giovanni? Esse significado positivo de criador de objetividade, né? E esse fator negativo, vamos dizer assim, né? Do fetichismo, né? Da coisificação, da, da compreensão, de uma falsa compreensão, de uma compreensão mistificada do mundo, né? Que não contribui para o processo de criação da objetividade, né? De alguma forma, ele cria uma Exatamente. objetividade, né? Que não facilita, vamos dizer assim, não beneficia a criação da objetividade do ser, né? Como uma personalidade que se desenvolve, né? Como uma pessoa Isso, humana em desenvolvimento, um ser isso, social, essa, né? essa é a grande questão, essa é a grande questão, é a questão fundamental. Será que nós temos hoje sujeito capaz de dar respostas à altura daquilo que esses objetos aí estão, né? Mas isso aí fica para a próxima. A próximo encontro, a gente vai já entrar na discussão da estética, né? Porque Tá. ela vai falar aqui da estética publicada em 1963. Mas aí o nosso próximo encontro, a gente dá continuidade à leitura desse texto, um texto interessante, que não deixa de ser, né? E a gente prossegue.